Você já sentiu que, depois de emprestar algo a alguém, sua paz simplesmente desapareceu? Que seu lar ficou pesado, estranho, como se uma sombra invisível tivesse entrado pelas frestas? Talvez você tenha notado que as bênçãos começaram a se esvair, que a harmonia da sua casa se desfez sem explicação. E se eu te disser que isso não é coincidência? Que existe uma porta espiritual que se abre quando emprestamos certos objetos? E que Padre Pio, o santo das chagas de Cristo, advertiu sobre isso com uma clareza que poucos compreendem. Padre Pio dizia: nem tudo o que é bom aos olhos do mundo é bom aos olhos de Deus. E essa frase carrega um peso profundo, porque vivemos em um mundo onde emprestar parece um ato de bondade, de generosidade, de amor ao próximo. Mas e se essa bondade estiver abrindo brechas para que forças obscuras entrem na sua vida? E se o simples gesto de entregar um objeto nas mãos erradas estiver transferindo suas bênçãos para alguém que não sabe honrar o que é sagrado? Hoje você vai descobrir 3 coisas que Padre Pio revelou que jamais devem ser emprestadas a ninguém. Não por egoísmo, mas por proteção espiritual. E a terceira vai te surpreender, porque é algo que muitas pessoas fazem diariamente sem imaginar as consequências. Fique até o final, porque vou te ensinar também como purificar o que já foi emprestado e fechar essas portas espirituais que podem estar abertas na sua vida agora mesmo. Se você acredita na sabedoria de Padre Pio e quer proteger seu lar e sua família, escreva nos comentários agora: Padre Pio, proteja minha casa. Esse simples gesto de fé já começa a selar as brechas espirituais ao seu redor. E se você quer continuar recebendo ensinamentos poderosos como este, deixe seu like e se inscreva no canal. Cada gesto de apoio ajuda essa mensagem a alcançar mais corações que precisam dessa proteção. Para entender por que Padre Pio fazia essas advertências, precisamos compreender algo fundamental. Tudo ao nosso redor carrega energia espiritual. Cada objeto que tocamos, cada tecido que usamos, cada instrumento de oração que seguramos absorve algo de nós. Absorve nossas intenções, nossas lágrimas, nossas súplicas, nossa fé, e também absorve aquilo que não é puro. Padre Pio sabia disso melhor do que ninguém. Ele viveu marcado pelos estigmas, sangrando pelas mãos e pelos pés como Cristo na cruz. Ele tinha o dom do discernimento dos espíritos, conseguia ver além do véu físico e enxergar batalhas espirituais invisíveis aos olhos comuns. Por isso, suas advertências não eram baseadas em superstição ou medo irracional. Eram baseadas em experiência real, em combate espiritual vivido dia após dia. O apóstolo Paulo nos ensina: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Se nosso corpo é templo, então tudo o que toca esse templo precisa ser tratado com reverência. Não podemos permitir que objetos pessoais, especialmente aqueles ligados à nossa intimidade ou à nossa fé, sejam manuseados sem cuidado, porque o demônio é astuto. Ele não entra pela porta principal. Ele entra pelas frestas da distração, pelos pequenos descuidos que consideramos insignificantes. Padre Pio costumava dizer: o inimigo usa o que é comum para destruir o que é sagrado. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você emprestou algo achando que estava fazendo o bem, mas depois sentiu que algo mudou? Que a energia da sua casa não era mais a mesma? Que você começou a ter pesadelos, insônia ou uma angústia inexplicável? Isso acontece porque objetos são pontes entre mundos visíveis e invisíveis. E quando entregamos essas pontes nas mãos erradas, estamos permitindo que influências estranhas atravessem até nós. Por isso, Padre Pio ensinou 3 coisas específicas que jamais devemos emprestar. E agora, você vai descobrir cada uma delas. A primeira coisa que Padre Pio alertava para nunca emprestar era o travesseiro. Sim, aquele travesseiro que você usa todas as noites, onde encosta sua cabeça cansada, onde derrama suas lágrimas em silêncio, onde seus pensamentos mais íntimos ecoam antes de dormir. Padre Pio dizia algo que arrepia a alma. O travesseiro guarda as lágrimas que o confessor não ouviu. Pense na profundidade dessa afirmação.
O travesseiro é testemunha silenciosa dos nossos momentos mais vulneráveis. É ali que choramos quando ninguém está olhando. É ali que sussurramos orações desesperadas. É ali que nossa mente vagueia entre sonhos e pesadelos. Tudo isso fica impregnado no tecido, nas fibras, na matéria que acolhe nossa cabeça noite após noite. A cabeça é a sede dos nossos pensamentos, do nosso raciocínio, mas também das nossas preocupações e medos. Durante o sono, nossa alma se expande, nosso corpo repousa, e entramos em um estado de maior sensibilidade espiritual. É por isso que muitos sonhos proféticos acontecem. Por isso que recebemos avisos, mensagens ou até ataques espirituais durante a noite. O travesseiro se torna, então, uma antena entre o físico e o espiritual. Quando você empresta seu travesseiro ou aceita dormir no travesseiro de outra pessoa, você está se conectando com toda a carga energética que aquele objeto carrega. Se aquela pessoa vive em pecado grave, se carrega rancor, inveja, mágoas profundas, se pratica feitiçaria ou vive afastada de Deus, tudo isso está impregnado ali. E quando você encosta sua cabeça, abre uma porta para que essas influências entrem na sua mente, nos seus sonhos, na sua paz. Há um relato de uma mulher que, após passar uma noite na casa de uma amiga, começou a ter pesadelos terríveis. Todas as noites, ela via sombras, ouvia sussurros, acordava sufocada. Ela não entendia o que estava acontecendo, até procurar orientação espiritual e descobrir que a amiga praticava rituais obscuros. O travesseiro que ela usou naquela noite estava carregado de energias sombrias, e isso abriu uma brecha. Padre Pio era tão rigoroso com isso que ele próprio não permitia que tocassem em seus objetos pessoais sem motivo sagrado. Ele sabia que a proteção espiritual começa nos detalhes, nas pequenas vigilâncias que muitos ignoram. Por isso, jamais empreste seu travesseiro. E se você precisa ajudar alguém que está na sua casa, ofereça um travesseiro novo, limpo, que nunca foi usado. Mas o seu, aquele que guarda suas orações e suas lágrimas, esse é sagrado demais para ser compartilhado. A segunda coisa que Padre Pio alertava para nunca emprestar era o rosário. E aqui, meus irmãos, entramos em um território ainda mais profundo, porque o rosário não é apenas um colar de contas, não é apenas um objeto religioso. O rosário é uma arma espiritual. É a espada que Nossa Senhora nos entregou para combater as forças das trevas. Padre Pio dizia: o rosário é a arma dos tempos finais. Quem o usa com fé está protegido sob o manto da Virgem. Cada vez que você reza o terço, cada Ave Maria que você pronuncia, cada mistério que você medita, suas intenções, suas súplicas, suas lágrimas ficam gravadas naquelas contas. O rosário absorve sua fé, seu amor, sua devoção. Ele se torna uma extensão da sua alma. Imagine um soldado no campo de batalha. Ele carrega sua espada, aquela que o acompanhou em inúmeros combates, que foi afiada com seu próprio suor, que conhece o peso da sua mão. Agora imagine esse soldado emprestando sua espada para outro guerreiro no meio da guerra. E se esse guerreiro não souber usar a espada? E se ele a usar com maldade, com impureza, com intenções erradas? A espada pode ser corrompida, manchada, desviada do seu propósito sagrado. É exatamente isso que acontece com o rosário. Quando você empresta seu terço para alguém, você não sabe com que intenção essa pessoa vai usá-lo. Ela pode rezar com fé, mas também pode rezá-lo mecanicamente, sem devoção, ou pior. Pode estar em estado de pecado grave, carregando inveja, rancor, luxúria. E tudo isso contamina as contas que você tanto abençoou com suas orações. Padre Pio viveu isso intensamente. Ele rezava o rosário constantemente, suas mãos feridas seguravam aquelas contas com um amor indescritível, e ele jamais emprestava seu rosário. Quando alguém pedia, ele não negava ajuda, mas oferecia um rosário novo, benzido, mas não o dele. Porque ele sabia que aquele objeto era pessoal demais, sagrado demais, carregava demais da sua batalha espiritual para ser entregue assim. Existe um testemunho de um homem que emprestou seu rosário para uma colega de trabalho.
Ele tinha aquele terço há anos, rezava todos os dias, sentia uma conexão profunda com Nossa Senhora através daquelas contas. A colega pediu emprestado para fazer uma novena e ele, querendo ajudar, emprestou. Quando o rosário voltou, ele sentiu que algo estava diferente. A energia não era mais a mesma. Ele tentou rezar, mas as palavras não fluíam. A paz tinha desaparecido. Ele descobriu depois que a colega estava envolvida em situações de adultério e usou o rosário para pedir coisas que não honravam a vontade de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, se alguém precisa de um rosário, compre um novo e dê de presente. Abençoe-o, reze sobre ele, peça que Nossa Senhora o consagre. Mas o seu rosário, aquele que acompanha suas batalhas, suas dores, suas vitórias espirituais, esse é intransferível. Esse pertence à sua jornada de fé, e somente a você. E agora chegamos à terceira revelação, aquela que muitas pessoas fazem sem pensar, sem imaginar as consequências espirituais profundas que isso pode trazer. Padre Pio advertia para nunca emprestar roupas íntimas ou roupas de uso muito pessoal, especialmente aquelas que tocam o corpo com frequência, que absorvem o suor, a energia, a vibração do nosso ser. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E isso não é apenas uma frase bonita, é uma verdade teológica. Quando fomos batizados, nos tornamos morada de Deus. E tudo o que toca esse templo carrega uma carga espiritual, seja pura ou impura. As roupas que usamos diariamente absorvem nossa energia, nossos pensamentos, nossas emoções, até mesmo nossas intenções ocultas. Padre Pio era extremamente reservado com seus hábitos, suas luvas, suas vestes. Há um relato de um fiel que pediu uma parte da túnica de Padre Pio como relíquia, querendo guardar algo que pertenceu ao santo. E Padre Pio, com firmeza, respondeu: essas coisas pertencem ao meu sofrimento, não devem ser tocadas por curiosidade. Ele sabia que suas vestes carregavam não apenas o suor do seu corpo, mas também a marca dos seus estigmas, das suas dores místicas, das suas batalhas espirituais. Quando você empresta uma roupa íntima, uma camiseta que usou por horas, uma peça que tocou diretamente sua pele, você está transferindo algo muito além do tecido. Você está transferindo vibrações, impressões espirituais, marcas emocionais. E se a pessoa que recebe essa roupa está carregando tristeza profunda, inveja, luxúria, doença espiritual, tudo isso pode voltar para você quando a roupa retorna. Muitas pessoas hoje sofrem de cansaço inexplicável, de dores que os médicos não conseguem diagnosticar, de angústias que surgem do nada. E quando buscam ajuda espiritual, descobrem que aceitaram roupas usadas de alguém, ou emprestaram suas próprias roupas sem discernimento. Essas trocas aparentemente inocentes abriram portas para que energias negativas, até mesmo obsessões espirituais, entrassem em suas vidas. Uma mulher compartilhou que emprestou uma blusa para uma vizinha. Dias depois, começou a sentir uma tristeza profunda, uma vontade de chorar sem motivo, uma sensação de peso no peito. Ela não conseguia entender, até descobrir que a vizinha estava passando por uma depressão grave e tinha tentado tirar a própria vida. A roupa carregava toda aquela dor, e quando voltou, trouxe consigo uma impressão espiritual devastadora. Padre Pio ensinava que o verdadeiro cristão precisa ter vigilância sobre 3 coisas: sobre o que entra em sua casa, sobre o que sai de sua boca e sobre o que ele entrega nas mãos dos outros. Parece simples, mas quantos de nós realmente praticamos essa vigilância? Quantos de nós entregamos objetos pessoais sem pensar 2 vezes, achando que não há problema? Por isso, proteja o que toca seu corpo. Se alguém precisa de roupa, doe uma nova, ou uma que você não usa mais e que pode ser purificada antes. Mas aquilo que toca sua pele diariamente, que absorve seu cheiro, seu suor, sua energia, isso não se empresta, isso se protege. Porque proteger o sagrado não é egoísmo, é sabedoria espiritual. Agora você já sabe quais são as 3 coisas que Padre Pio alertou para nunca emprestar. Mas é importante entender por que essas portas espirituais são tão perigosas quando abertas.
Porque o demônio não vem com chifres e tridente, ele não anuncia sua presença. Ele é sutil, astuto, paciente. Ele usa o que parece inofensivo para destruir o que é sagrado. Quantas pessoas hoje vivem em casas onde a paz desapareceu? Onde brigas sem sentido começaram a surgir? Onde doenças inexplicáveis se instalaram? Onde o dinheiro parece escorrer pelas mãos sem motivo? E quando buscam ajuda, descobrem que algo foi emprestado, que uma porta foi aberta, que uma brecha foi criada. Um objeto emprestado pode parecer algo pequeno, mas espiritualmente é uma ponte. E pontes funcionam nos dois sentidos. Se você empresta algo seu para alguém que está espiritualmente contaminado, essa contaminação pode voltar para você. Se você aceita algo de alguém que vive em trevas, essas trevas podem entrar na sua casa. Padre Pio dizia que o cristão precisa ter 3 vigilâncias constantes. A primeira é sobre o que entra em sua casa. Não apenas objetos físicos, mas energias, influências, pessoas. A segunda vigilância é sobre o que sai de sua boca. Palavras têm poder criador. Palavras abençoam ou amaldiçoam. E a terceira vigilância é sobre o que você entrega nas mãos dos outros. Porque nem todos têm a pureza necessária para tocar o que é sagrado. Padre Pio viveu isso de forma radical. Ele não permitia que qualquer pessoa tocasse seus objetos pessoais. Ele tinha discernimento para saber quem carregava luz e quem carregava sombras. E ele nos ensinou que essa vigilância não é paranoia, é proteção espiritual necessária em um mundo onde as forças do mal trabalham incansavelmente para nos destruir. Por isso, meu irmão, minha irmã, examine sua vida agora. Há algo que você emprestou e depois disso, sua paz nunca mais foi a mesma? Há algo que você aceitou de alguém e começou a sentir peso, angústia, pesadelos? Se a resposta é sim, não se desespere. Deus nos dá sempre o caminho da purificação e da restauração. E eu vou te ensinar agora como fechar essas portas e recuperar sua proteção espiritual. Se você já emprestou algum desses objetos, ou se você aceitou algo de alguém e percebe que sua vida mudou negativamente depois disso, saiba que há esperança. Deus nunca nos abandona, e através da oração sincera e de rituais de purificação, podemos fechar portas espirituais e restaurar a paz. O primeiro passo é reconhecer a brecha. Não adianta purificar um objeto se você não reconhece que houve um erro espiritual. Então, com humildade, reconheça diante de Deus: Senhor, eu pequei por descuido. Eu abri uma porta que não deveria ter aberto. Perdoa-me e purifica tudo o que foi contaminado. Depois, pegue o objeto que foi emprestado ou que você recebeu. Pode ser o travesseiro, o rosário, a roupa ou qualquer outra coisa que você sente que carrega uma energia negativa. Segure esse objeto em suas mãos e comece rezando um Pai Nosso com muita fé. Depois, reze uma Ave Maria pedindo que Nossa Senhora interceda por você. E finalize com o Glória ao Pai, honrando a Santíssima Trindade. Se você tiver incenso abençoado, acenda e passe o objeto sobre a fumaça, fazendo o sinal da cruz. O incenso representa nossas orações subindo ao céu e tem o poder de purificar ambientes e objetos. Se você não tiver incenso, pode usar uma vela consagrada. Acenda a vela e passe o objeto próximo à chama, sem queimá-lo, apenas permitindo que o calor simbólico purifique. Enquanto faz isso, diga em voz alta: Senhor Jesus Cristo, purificai tudo o que foi usado, e que só a vossa luz permaneça. Que toda influência negativa seja expulsa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois, faça o sinal da cruz sobre o objeto 3 vezes, invocando a proteção da Santíssima Trindade. Se o objeto for um rosário, antes de usá-lo novamente, leve-o para ser benzido por um sacerdote. Explique a situação com discrição. Peça que ele reze uma oração de exorcismo menor sobre o terço, e só então volte a usá-lo. O rosário é arma poderosa demais para ser usado sem estar completamente purificado. Agora, se você percebe que mesmo após a purificação o objeto ainda carrega uma sensação ruim,
Se você não consegue mais rezar com ele, se sua paz não voltou, talvez seja a hora de descartá-lo com respeito. Padre Pio ensinava que quando algo perde sua energia sagrada, quando não há mais a presença divina naquele objeto, é melhor liberá-lo. Você pode enterrar o objeto em terra limpa, longe de lugares onde as pessoas pisam. Pode queimá-lo de forma segura, devolvendo ao fogo purificador. Ou pode levá-lo à sua paróquia e pedir que seja destruído adequadamente com oração e respeito. Nunca jogue objetos sagrados no lixo comum. Isso é uma profanação. Trate com reverência mesmo no descarte. Padre Pio, em uma de suas cartas espirituais, escreveu algo que deveria estar gravado no coração de todo cristão. As coisas pequenas são as que mais pesam na balança do céu. Quem guarda bem o que é pequeno, Deus confia o grande. Que palavras profundas, meus irmãos. Que ensinamento poderoso para a nossa vida diária. Nós vivemos em um tempo onde tudo é relativizado, onde detalhes são ignorados, onde a vigilância espiritual é chamada de exagero. Mas Padre Pio nos mostra que é justamente nos pequenos cuidados que construímos nossa proteção espiritual. É no zelo com um travesseiro, com um rosário, com uma roupa, que mostramos a Deus que valorizamos o sagrado. Imagine um pai que dá ao filho uma ferramenta valiosa. Se o filho cuida daquela ferramenta, limpa, guarda com cuidado, usa com respeito, o pai confia a ele ferramentas cada vez maiores. Mas se o filho é descuidado, deixa a ferramenta cair, empresta para qualquer um, não dá valor, o pai não confiará coisas maiores. Assim é com Deus. Ele observa como cuidamos do que ele nos deu. Padre Pio tinha esse zelo extremo. Ele cuidava de seus objetos pessoais, de suas vestes, de seus instrumentos de oração. Não por apego material, mas por compreensão espiritual. Ele sabia que tudo tem significado, tudo carrega energia, tudo pode ser porta ou escudo. E ele nos ensinou que o demônio não teme quem sabe muito, mas quem vive com pureza. E a pureza começa no zelo. Se você cuida do que é sagrado, Deus cuida do que é seu. Se você protege os pequenos objetos que tocam sua fé e sua intimidade, Deus protege sua casa, sua família, sua saúde, seu futuro. É uma lei espiritual. É um princípio que funciona para quem tem fé e pratica. Talvez você esteja pensando, mas eu sempre emprestei essas coisas e nunca aconteceu nada. Meu irmão, minha irmã, o fato de não perceber não significa que não houve consequências. Quantas vezes sua paz foi roubada e você não soube de onde veio? Quantas vezes você sentiu cansaço, desânimo, confusão mental e não conseguiu identificar a causa? Pode ter sido justamente por essas portas abertas. Padre Pio nos convida a viver com discernimento. Não é para ter medo de tudo, não é para viver em paranoia. É para viver com sabedoria, com atenção, com reverência ao sagrado. É para entender que somos templo de Deus e, como templos, precisamos ser guardados com zelo. Meu irmão, minha irmã, hoje você descobriu 3 coisas que Padre Pio alertou para nunca emprestar. O travesseiro, que guarda suas lágrimas e suas orações mais íntimas, o rosário, que é a sua espada espiritual e carrega toda a sua devoção à Nossa Senhora, e as roupas íntimas ou de uso pessoal, que tocam seu corpo e absorvem sua energia espiritual. Esses ensinamentos não são para criar medo, mas para despertar consciência, para que você viva com mais discernimento, com mais zelo, com mais proteção sobre o que é sagrado na sua vida. Porque o inimigo é astuto, ele não ataca de frente. Ele usa o que parece inofensivo para nos destruir aos poucos. Agora eu te convido a fazer algo muito importante. Hoje, antes de dormir, acenda uma vela branca em um lugar seguro da sua casa. Olhe para aquela chama e diga com fé: Senhor Jesus, protegei tudo o que é meu, tudo o que vós me destes, e fechai as portas pelas quais o mal possa entrar. Depois, reze 3 vezes com devoção: Sagrado coração de Jesus, em vós confio. E então, ofereça essa oração a São Padre Pio, pedindo que ele cubra seus bens e sua alma com o manto da intercessão. Diga: São Padre Pio, rogai por mim,
Ensinai-me a viver com discernimento, para que nem o menor detalhe da minha vida se torne porta para o inimigo, mas sim caminho para o céu. Agora eu quero saber de você. Há algo que você emprestou, e depois disso, sua vida nunca mais foi a mesma? Você já percebeu sinais de que portas espirituais foram abertas na sua casa? Escreva nos comentários. Compartilhe seu testemunho. Muitas pessoas podem aprender com sua experiência e evitar os mesmos erros. Se este ensinamento tocou seu coração, se você sente que essas palavras de Padre Pio chegaram no momento certo da sua vida, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que está passando por perturbações espirituais sem entender a origem. Que a luz de Padre Pio alcance cada lar que precisa de proteção e paz. E lembre-se sempre, o que é abençoado não se empresta, se preserva. O que é sagrado não se divide, se honra. E o que é de Deus jamais se profana. Viva com esse zelo no coração, e você verá como sua vida será transformada, como sua casa será protegida, como as bênçãos de Deus permanecerão firmes sobre você e sua família. Padre Pio, rogai por nós. Nossa Senhora, cobri-nos com vosso manto. Sagrado coração de Jesus, em vós confiamos. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Amém.